Olá, bem-vindos ao podcast distópico, e esse vídeo é a terceira e última parte da minha contribuição para o RPG Day 2017, respondendo as perguntas de número 21 a 31, embora especialmente nessa parte eu faça bastante uso das perguntas alternativas. A 21ª pergunta é: qual RPG faz mais com menos palavras? E, na minha opinião, The Coming para Mifarog. Meu suplemento favorito para Mifarog, ainda vou fazer um vídeo focado só nele, mas a quantidade de informação que o autor trouxe num livro de 75 páginas em formato A5, detalhando um cenário, detalhando as facções que fazem parte, que são relevantes nesse cenário, adaptando as regras de um sistema extremamente vinculado a um cenário de antiguidade fantástica para um cenário moderno pós-apocalíptico, com armas de fogo, explosivos, envenenamento por radiação, saúde mental e etc. Para mim, não tem nada que consiga fazer tanto num espaço tão pequeno. Uma possível menção honrosa seria Legends and Feelings e os hacks feitos pelo pessoal da Point of Inspiration, que eu já comentei anteriormente, mas que, a meu ver, ficariam num segundo lugar, porque apesar de ser extremamente resumido, né, só uma folha frente e verso, o jogo não traz tanto. Muito do que é desenvolvido é em função da bagagem cultural de cada grupo e da criatividade de todo mundo envolvido ali. Então, The Coming traz mais. A 22ª pergunta é: quais os RPGs mais fáceis para você mestrar? Para mim, essa facilidade é extremamente vinculada à familiaridade que se tem com o jogo. Então, a minha resposta seria Storyteller, especialmente Vampira Máscara, e Dungeons and Dragons, pela quantidade de horas que eu já dediquei a jogar, a ler, a analisar o sistema e os possíveis cenários e etc. Curiosamente, pela mistura dos dois, eu também tenho muita facilidade para mestrar usando o Flash Must Be Eaten, que eu já mencionei anteriormente, e que tem um sistema, a meu ver, muito eficiente. Não interfere na história sendo contada, mas funciona muito bem, não coloca poder demais na mão dos jogadores ou do mestre. Para mim é muito natural mestrar usando o Flash Must Be Eaten como estrutura para as histórias que eu quero. A 23ª pergunta é: qual RPG possui o layout mais impressionante? Minha opinião, né? O Um Anel. Essa é a versão brasileira, publicada pela Devir, do jogo da Cubicle 7. E o que me deixa boquiaberto, assim, nesse jogo é a forma como tudo te inspira, te motiva, te leva ao cenário. Tudo nele, desde a fonte ao fundo das páginas, as bordas, a arte de separação, por assim dizer, das caixas laterais de texto, o layout da ficha, as ilustrações, tudo exala Terra-média de uma forma incrível. Assim, o livro é lindo, mesmo os dados, o layout dos dados específicos para ele é lindo, é sem palavras mesmo, o quanto esse livro me deixou bobo com o layout dele. Na 24ª pergunta, eu vou explorar uma pergunta alternativa. E o que você procura numa resenha de RPG? Continuando um pouco a pergunta 10, se não me engano,
que era onde eu vou para resenhas, eu acho que o que eu considero mais importante, o que me atrai numa resenha, o que me faz ler ela e levar aquela opinião em consideração, é a minúcia com que a pessoa analisa o jogo, a quantidade de detalhes, desde erro de ortografia até análise da arte ou da forma como o sistema se presta àquele tipo de cenário ou aquele gênero, etc. E realmente uma compreensão do jogo. Eu posso dizer isso. Há muitos casos em que você percebe, pela forma como a pessoa fala ou escreve, que ela só leu o livro. Vá lá. Há alguns casos em que apenas a leitura do livro é sim suficiente. Se você vai analisar um jogo OSR e você já tem aí mais de uma década ou 2 ou 3 de experiência com o sistema D20 e as diversas iterações dele, só a leitura já é o suficiente para você entender como aquele jogo funciona. Em outros casos, é preciso que você teste. E essa compreensão mesmo do que é a proposta de um jogo e de como as regras se prestam a passar essa experiência é o que eu procuro. Então, minúcia e compreensão. A 25ª pergunta é: qual a melhor maneira de agradecer seu mestre? Para mim, a melhor pergunta do RPG Day 2017. E a minha resposta é: demonstre interesse no jogo fora de jogo. Então, assim, nada me passa mais a sensação de estar agradando os jogadores como mestre do que um jogador falar sobre o jogo numa situação diferente, vir do nada me mandar imagens de coisas que ele quer fazer com o personagem, ou a gente está sentado numa festa ou num bar ou o que for, e a conversa acabar enviesando para isso, e você como mestre, você perceber a empolgação e o interesse dos jogadores na sua história, para mim é a melhor forma de agradecimento possível. A próxima pergunta, vou explorar mais uma alternativa. O que faz um RPG valer jogar de novo? E a resposta disso, na minha opinião, é a possibilidade de se criar histórias diferentes, mundos diferentes. E isso soa até um tanto óbvio. É a base de qualquer RPG. É você conseguir jogar de novo. Mas há muitas coisas, por exemplo, em Vampiro à Máscara, com a progressão do jogo dentro do tempo, que parece que ficou um tanto limitado demais em política. Por mais que o livro deixe bastante claro que tem muito mais do que isso para explorar, é um cenário extremamente rico, mas quase todos os jogos se tratam de política. Dungeons and Dragons, se você deixar, vira murder hobo, assim. Você chega no lugar, mata os monstros, coleta os espólios, vende os espólios, compra um item melhor, vai pro lugar, mata os monstros e etc. Mas se você estiver disposto, com D&D você cria muita coisa, cara. Pensa Forgotten Realms, Dragonlance, Ravenloft,
Planescape. São tantos mundos, tantas histórias para se contar. Não é à toa que D&D tá aí esse tempo todo. Então, essa possibilidade de se criar coisas diferentes com o jogo, para mim, é o que traz mais valor para que, não só para comprar o livro, mas para jogar ele diversas vezes. A 27ª pergunta é: quais as ferramentas essenciais para um bom jogo? É difícil falar assim, mas para mim, bons jogadores, um bom grupo, um grupo que esteja especialmente disposto a se preparar para o jogo, não só o mestre. Claro que é importante que o mestre se prepare, tenha uma visão nítida o suficiente do mundo e da história que ele tem em mente, se for o caso, né? Mas jogadores que conheçam o jogo o suficiente, que conheçam o personagem deles, entendam as motivações daquele personagem e estejam preparados para fazer a história andar. Bons jogadores. 28ª pergunta, mais uma alternativa. Campanhas. Você prefere duração definida ou jogos sem final? Pessoalmente, eu prefiro jogos de final aberto. Não só porque o meu grupo tem a tendência de abandonar as histórias no meio. Então, uma história fechada, muitas vezes, especialmente se ela for um pouco mais longa, não compensa o investimento emocional. Mas eu gosto de cenários complexos, algo um pouco mais sandbox, em que os jogadores podem explorar o que eles quiserem. Embora eu, como mestre, ainda tenha uma certa dificuldade em colocar os jogadores numa situação em que eles consigam seguir um caminho, ao invés de fazer o começo de várias linhas de história diferentes e não avançar em nenhuma delas. Mesmo assim, a minha preferência é campanhas de final aberto. 29ª pergunta é: qual foi o melhor RPG que você financiou no Kickstarter? Ou no caso do Brasil, se usa muito o Catarse também. Em termos de algo sendo desenvolvido, eu diria, nesse momento, que foi Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Embora eu não tenha recebido ainda o livro. Mas pelo PDF eu achei bastante interessante, a arte é muito legal. Eu ainda não tive oportunidade de testar o sistema, mas eu gostei do que eu li. Há, numa segunda subcategoria, assim, a parte de tradução de um jogo para uma língua que eu compreenda. Eu posso mencionar, no caso de uma versão brasileira, Numenera, a versão da New Order. Ficou muito legal, é um livro lindo, que eu ainda não joguei, mas que, pelo que eu li, valeu muito a pena. E um potencial concorrente seria a versão para a língua inglesa de Truth Rank Chronicles e Lex Occultum, que ainda estão em produção. São jogos suecos, mas pelo que eu já pude ver do Truth Rank Chronicles, ficou bem legal. A 30ª pergunta é: qual mistura de gêneros de RPG você gostaria de ver? E eu acredito que já exista isso. E, por curiosidade, eu já tinha preparado as minhas respostas a todas as perguntas desde quando eu comecei a gravar, mas o Tim Harper, do CMI7, citou algumas coisas nos comentários que são exatamente o tipo de jogo que eu gostaria de ver.
um jogo de supers com foco mais em horror, especialmente no horror pessoal, assim, algo como um jogo focado no Venom, ou na série de histórias da Vertigo, que tem essa pegada, né? Por exemplo, Hellblazer, ou mesmo Fábulas. É algo sobre-humano, num mundo em que a norma são pessoas comuns, mas tem uma componente de mistério, de horror, de conflito interno e externo com criaturas terríveis que tem um apelo muito grande comigo. Então eu realmente gostaria de ver um livro, um jogo focado nisso. E, pelo menos até agora, nunca vi. A última pergunta, novamente uma pergunta alternativa. Quanto tempo leva para aprender a tirar o máximo de um jogo? Para mim, eu acho que de 2 a 5 sessões de jogo você consegue pegar fluência suficiente no sistema, entender bem o suficiente a intenção dos criadores do jogo e como levar o seu grupo para esse tipo de experiências. Claro que assim, há one-shots que são suficientes, especialmente quando você já tem alguma noção de como o jogo funciona, mas para realmente aprender, de você pegar o livro, ler o livro e conseguir tirar o máximo de proveito daquele jogo, você precisa de um pouco de experiência, e esse um pouco de experiência, para mim, são 2 a 5 sessões de jogo. Essas foram as minhas últimas respostas. Por favor, comentem, falem sobre as suas opiniões das minhas respostas, as suas respostas a essas perguntas. Obrigado pela paciência e até mais.